que é o exercício de número 1. Determine o valor da hipotenusa, do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos agudos de um triângulo, o quê? Retângulo, cujo catetos medem 3 centímetros e 4 centímetros. Eu sei que no exercício de vocês está 6 centímetros e 8 centímetros, mas eu estou fazendo de propósito. Eu alterei para que vocês entendam como é que faz. Aí quando eu terminar o exercício, vocês refazem com os valores da lista que vocês têm, que é 6 e 8, mas eu vou fazer com 3 e 4. O que é que a questão quer? Vamos lá. Você tem que... os cálculos são simples, mas você tem que partir da figura. Vamos lá. Determine o que? O valor da hipotenusa. Letra A hipotenusa. Letra B, seno. Letra C, cosseno. E letra D, tangente dos ângulos de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4 centímetros. Primeira coisa que vocês têm que fazer é a figura. Então, todo triângulo retângulo, ele vai ter o quê? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ok? E todo triângulo retângulo vai ter 3 lados. Você vai ter que saber identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Tem 2 formas de você identificar. Primeira forma, dos 3 lados no triângulo retângulo, sempre vai ter um lado maior. O lado maior sempre será quem? A hipotenusa. Se eu achei a hipotenusa, os outros lados vão ser o quê? Os catetos. Tá certo? Uma outra forma que você descobrir a hipotenusa, muito simples. O segmento da hipotenusa, ela nunca toca o ângulo reto. Ok? Vamos lá. Esse segmento aqui está tocando o ângulo reto? Tá, então ele é um cateto. Esse outro segmento está tocando o ângulo reto? Tá, então ele é o outro cateto. Então, se eu achei os 2 catetos, esse segmento só pode ser quem? A hipotenusa, tá? A primeira coisa que ele quer é que a gente ache a hipotenusa. Você vai precisar de Pitágoras. Pitágoras diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A soma dos catetos ao quadrado vai ser igual a hipotenusa elevada ao quadrado. Então vamos lá. Aqui é um cateto que eu vou chamar de A. Aqui é outro cateto que eu vou chamar de B. Sobrou quem? A hipotenusa, que é C. Vamos lá. Ele diz que os catetos medem quanto? 3 e 4 centímetros. Então, vamos dizer que A seja 3 e que B seja 4. A ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, mais B ao quadrado, B quem? 4. Isso vai ser igual a C ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, igual a C ao quadrado. Trazer para cá, ó. 9 mais 16 dá 25, igual ao C ao quadrado. Então, vou logo ajeitar. C ao quadrado igual a 25. Se desse lado da equação eu tenho o quadrado passar para o outro lado da equação, raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Então, ó, já matamos a questão A. A hipotenusa mede quanto? 5. Agora a gente vai ter que achar o seno, cosseno e tangente desse triângulo retângulo. Dando continuidade. Esse é o lado A. A gente sabe que esse cateto A vale 3. Aqui é o cateto lado B.
vale 4, e a gente descobriu que a hipotenusa, que é do lado C, vale 5. A questão é que agora a gente calcule seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos. Aqui, ó. Seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos. Esse é o ângulo reto. Aqui é um ângulo agudo, porque ele é menor do que 90. Vamos chamar ele aqui de alfa. E o outro ângulo, vamos chamar ele aqui de beta. Primeiro vamos fazer para esse ângulo, seno, cosseno e tangente. E depois a gente vem para cá, seno, cosseno e tangente. Vamos começar aqui pelo ângulo alfa. Lembrando que seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação a esse ângulo, está aqui um cateto, está aqui o outro. Esse é o adjacente, esse é o oposto. Então vai ser cateto oposto 3 sobre a hipotenusa, que é quanto? 5. Então o seno desse ângulo é 3/5 de centímetro. Agora a gente vai calcular o cosseno do ângulo alfa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Está aqui o ângulo. Está aqui o cateto oposto, está aqui o cateto adjacente. É quanto? 4. Sobre a hipotenusa, que é 5. Então, o cosseno de alfa é 4/5 de centímetro. A tangente de alfa é o que? O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, dando continuidade, a tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto a ele, que é quanto? 3, sobre o cateto adjacente. Está aqui o ângulo, que está adjacente a ele, 4. Então a resposta é essa daí, ó. A tangente desse ângulo é 3/4 de centímetros. Então a gente já respondeu aqui uma parte do B, do C e do D, certo? A gente respondeu seno, cosseno e tangente desse ângulo. Só que a questão que é dos dois ângulos, do outro aqui, ó. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, mas fazer para esse ângulo. Agora eu vou olhar daqui para cá, ok? Vamos lá. O seno do ângulo beta, o seno do ângulo beta vai ser o quê? Agora eu olho daqui para cá. Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual desses catetos é oposto ao beta? É o cateto 4. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 5. Então, o seno do ângulo beta é 4/5 de centímetro. O cosseno do ângulo beta, quem é o cosseno? Vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? 3. Sobre a hipotenusa, que é quanto? 5. 3/5 de centímetro. E para concluir, a tangente do ângulo beta. A tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? É o 4. Quem é o cateto adjacente a ele? É o 3. Então está respondido. A tangente do ângulo beta é 4/3 de centímetros. E com isso a gente conclui a questão. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que no lugar do 3, na lista de vocês está 6. E no lugar do 4, está 8. Vocês vão seguir os mesmos passos, só que agora com 6 e com 8. 6 para cá, ó, e 8 para cá. E, consequentemente, vai mudar esse valor. Então, você vai ter que descobrir esse valor
para esses novos catetos e calcular o seno dos ângulos, seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, e seno, cosseno e tangente do ângulo beta, ok? Qualquer dúvida pode me perguntar aí no WhatsApp.